Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria chegar ao teu coração por meio da boa nova, a palavra do Senhor. Hoje a palavra que está sobressaindo no Evangelho de São Mateus é justamente o discernimento, que é uma imagem tirada da vida cotidiana daqueles homens pescadores. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, então a igreja ela traz como evangelho para a nossa vida, alimento do céu, o capítulo 13 dos versículos de 47 a 53 de São Mateus. Então vamos ouvir o evangelho que a igreja hoje nos coloca para meditarmos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dente. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, como eu já acenei aqui, trata sobre o discernimento da vida comum daqueles pescadores. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós podemos aprender mais sobre este evangelho proclamado, cuja nossa Santa Mãe Igreja nos propõe para o discernimento da nossa caminhada espiritual. Vejamos, além do discernimento, o que ele vai implicar para nós. Implica uma decisão vital, implica um chamado, implica um convite à conversão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma realidade do juízo que está inserido nessas palavras de Jesus. Jesus não nos poupa da dura realidade. O tempo presente é um tempo oportuno para buscar a soberana graça de Deus. Uma conversão pura, madura e verdadeira, uma escolha responsável. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa caminhada ela passa pelas escolhas. Nós escolhemos como livre-arbítrio, como diz Santo Agostinho, sou livre para escolher caminhar com Cristo. Sou livre para ser cristão. Belo, a igreja do nosso Jesus não impõe, mas ela propõe para nós uma escolha livre, uma adesão ao cristianismo. A busca consciente por Deus deve ser para nós uma chamada, deve ser para nós um querer, deve ser para nós uma vontade de seguir consciente esse Deus da vida. Optar livremente pode ser para nós um caminho de significação, um abraçar uma vida digna de filhos de Deus, cujo esta filiação já nos foi dada pelo nosso batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, exige decisão interior, exige firmeza moral, exige uma busca incessante pela bondade cotidiana. Ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos puxa a orelha também sobre o grande perigo que nós corremos, sobre o comodismo espiritual. Permanecer na passividade é ficar à beira da morte espiritual. A fé cristã, meu irmão, minha irmã, rejeita a neutralidade.
ou nós caminhamos com Cristo, ou nós nos colocamos contra Ele. A gente precisa discernir e escolher. A parábola da rede de arrastão que nós ouvimos no Evangelho de São Mateus tem também 3 pontos importantíssimos para a nossa reflexão. A rede lançada ao mar recolhe peixe de todas as espécies. Aqui é o simbolismo da igreja no mar da história da humanidade. Belíssimo, que coisa rica. A segunda condição está na consumação dos tempos. Nós temos aqui também a menção dos anjos, que farão a separação definitiva entre os ímpios e os justos. Queiramos nós sermos justos. Oxalá queira nos encontrar na justiça do Evangelho do seu reino. Na terceira condição, a parábola que traz a imagem desta rede de arrastão, ela reconhece na nossa fraqueza a inclinação para o pecado. E aí então nós precisamos compreender por nós mesmos que sozinhos nós não conseguimos atingir a santidade. Portanto, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos do auxílio que vem do alto. Meus irmãos e minhas irmãs, os santos colaboram também conosco para compreender o Evangelho de hoje. São Jerônimo vai citar em uma das suas cartas, dos seus estudos, porque nós não sabemos quando o nosso juízo aparecerá. Devemos viver cada dia como se fosse o último. Essa é uma frase de São Jerônimo, e ele traz para nós essa riqueza diante do Evangelho que nós ouvimos, porque nós não sabemos quando será o nosso juízo. Então nós precisamos estar preparados, atentos, ansiosos para estar na presença de Deus. O caminho que os pescadores fizeram também é o nosso caminho. Portanto, é um caminho de salvação em Cristo. Cristo, o nosso único caminho, o Cristo, o corpo místico, o Cristo, a entrega da graça que não se finda, porque ela não se esgota. Como Cristo, o único caminho, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos propõe também a salvação, a felicidade plena, um acompanhamento espiritual unicamente voltado para Jesus, pois é o próprio Cristo que neste caminho único com Ele nos mostra a via para a glorificação. No corpo místico, também inseridos, encontramos no Evangelho esta grande máxima de amar a Igreja, porque é amar a Igreja que nós contemplamos o próprio Cristo. Amar a Igreja é amar ao próprio Cristo, que se nos revela nela, que se permite nos encontrar nela. Devemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ansiosos, resgatar esta visão divina, espiritual que a Igreja nos propõe por meio desta pesca, por meio desta grande rede sendo lançada nesse imenso mar. Por outro ponto, por outra visão, aqui nós contemplamos também esta entrega à graça. A vida de oração, os sacramentos, dá para nós esta unidade, dá para nós esta necessidade de uni-los à nossa vida, superando os conflitos interiores entre o bem e o mal. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta riqueza o Evangelho nos propõe. Também nós podemos subtrair do Evangelho de hoje a visão divina e espiritual que contém, além dessas aparências humanas, desses pescadores. Superar as visões errôneas sobre a grande pesca faz parte da nossa condição humana, da nossa fé, mas exige de nós também uma soberania em Cristo. A beleza do seu corpo místico, o convite para cumprir a vontade divina com alegria, com anseio, com desejo, pois é o Kairos, a manifestação, o louvor, a glória de Deus que nós contemplamos nesta pesca, onde esses homens então trabalham esta grande oportunidade de oração. Como você cultiva, como você busca, meu irmão, minha irmã, como você
trabalha essa conversão no seu dia a dia. Nós precisamos ser fortes conosco, precisamos viver essa experiência profunda do nosso coração. Ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos também, sem deixar de lado, sem deixar e sem excluir, saber que nós precisamos desse caminho, dessa itinerância e desta busca. Que o nosso Senhor Jesus nos dê esta capacidade, nos capacite também a sermos peixes bons, mas também a sermos pescadores como Ele, que acolhe os peixes, que trabalha essa dimensão da providência em nossas vidas. Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã, paz e bem.